Boa noite, irmãos. É, Nós já estávamos aqui há algum tempinho orando, né? Para que o Senhor nos abençoasse nessa palavra. Orar mais uma vez, entregando esse momento realmente ao Senhor, que Ele possa falar aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos, né? Durante essas 2 semanas tive a oportunidade, mais na verdade, até 3 semanas, né, de me aprofundar nesses versículos, mas vou consagrar esses momentos aqui ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez me dirijo ao Senhor, me colocando como um vaso para que o Senhor possa dispensar a Tua palavra. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Teu falar seja aquele que ilumina a nossa vida e o nosso caminho. Abra nosso coração, abra nossa mente, para que a Tua palavra frutifique na nossa vida. Abençoa a Tua santa igreja, essa assembleia, essa comunidade, suprindo vida a cada um dos irmãos. Que a história da Tua igreja, a história da Tua obra, os primórdios do cristianismo possam ficar claros para os irmãos, possa consolidar o conhecimento da Tua palavra e da Tua igreja. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 15 do livro de Atos. E pelo tempo decorrido, né, nós tivemos aí creio que dois compartilhares, duas mensagens, né? O primeiro tratando da questão do que Paulo encontrou na igreja em Antioquia ao chegar lá, da polêmica envolvida, depois da decisão de levar essa questão que lá foi observada à igreja em Jerusalém, e na sequência eu compartilharei com os irmãos o terceiro bloco, esse foi o bloco que me coube, né, quanto à decisão que os irmãos em Jerusalém, notadamente os apóstolos e presbíteros, tomaram frente ao problema encontrado. Como já faz aí de 2 para 3 semanas, acredito, né, nós passamos pelos versículos iniciais, o Senhor me deu o sentimento da gente recapitular um pouco, até porque o coração dessa questão está no problema encontrado ali, né? Depois, a decisão é decorrência daquilo que os irmãos entenderam e do que o Espírito Santo orientou. Então, quando nós olhamos, né, a situação que estava ali em Atos 15, e vendo o percurso que Paulo vinha tendo, né, até chegar ali, a gente pode imaginar o impacto que essa situação tenha causado para Paulo, porque Paulo já tinha sido até apedrejado, né? Paulo tinha sofrido ao chegar ali, porque por conta do evangelho, por conta das verdades que o Senhor tinha mostrado a ele, por toda aquela palavra que ele já vinha ministrando. E ao chegar ali, ele encontra uma situação que, puxa, mas se isso aqui se suceder, vai carreira abaixo tudo aquilo que o Senhor já me mostrou, já falou, e que ele cria firmemente ter recebido do Espírito Santo, né? Então, essa questão marcava notadamente a relação dos judeus para com o evangelho e também dos gentios para com os judeus, né? Como acomodar duas culturas bastante distintas, né? Lembrando que Antioquia era um local de importância estratégica, a gente vai ver isso, era uma igreja grande, formada principalmente por judeus, mas também por bastante gentios conversos, né? Então, ali era um ponto-chave, e a gente vai ver que Paulo passa por ali, de retorno da sua viagem, Paulo depois retorna ali, por conta da decisão tomada, e os judeus tinham preocupação especial ali com aquela igreja, né? Os judeus, a gente vai ver o porquê dessa preocupação, né? A posição que Paulo tomou ali, ele visava, claro, quando a gente fala Paulo, a gente tem o lado humano de Paulo, né? A gente sabe que Paulo estava ali nesse momento no estágio de maturidade da vida dele espiritual. Tanto é que quando a gente vê o final do capítulo 15, a gente vê uma certa desavença ali entre ele e Barnabé por conta de Marcos, que provavelmente seria diferente se ele estivesse na maturidade que ele teve já no final da vida dele, quando ele manda chamar Marcos para ajudá-lo, né?
Mas Paulo tem uma participação em função da vivência dele, da experiência dele, mas o Espírito Santo também, eu, pela leitura que eu fiz, eu pude perceber como que o Senhor, na verdade, encaminhou Paulo por ali. Paulo tinha que passar por ali, tinha que tratar com esse problema. Porque se Paulo não tratasse com o problema que estava ali, nós não sabemos hoje o que seria a igreja. Talvez, como já foi compartilhado, né, a igreja pudesse ser mais uma das várias seitas judaicas que haviam naquela época, entre zelotes, né, as várias seitas que estavam lá, os fariseus, saduceus, uns crendo na ressurreição e outros não. Então, quando a gente olha o cenário dessa situação, a gente tem que ter uma visão de percepção histórica, porque senão a gente fica com a visão muito obtusa simplesmente nos fatos narrados, sem se ater à contextualização do que acontecia. Nós temos ali uma cultura judaica de 3.700 e poucos anos, até aquele momento. Então, vamos abstrair para a nossa experiência. Nós estamos no Brasil, somos brasileiros, o Brasil tem aí por volta de 500 anos, né? Então, nós temos a nossa cultura. Festas juninas, gostamos de um churrasquinho, gostamos de uma feijoada, né? Gostamos de bater uma bola, né? A gente tem uma série de questões que são típicas e pertinentes à nossa cultura. Não só cultura social, como também cultura religiosa. Os que são, né, daqui a mais tempo, originários de português, muitos são católicos ferrenhos, italianos católicos ferrenhos. Então, você não transiciona uma cultura de um dia por outro, né? Você não transiciona uma cultura. E a gente chega ali, a gente vê que haviam judeus que haviam se aproximado da igreja em Antioquia, justamente por causa da importância e do volume de judeus que estavam ali. Então, a gente pode imaginar, partindo de Jerusalém até como que muitos judeus devem ter chegado até aquela região de Antioquia, aquela cidade, ali se estabelecido, tendo laços e relações com pessoas que eram de Jerusalém. Então, os judeus se aproximam lá, ouvindo dizer, olha, tem uma cidade aí, um local, onde tem uma participação expressiva também de gentios. E a gente está escutando falar que lá eles não estão praticando a lei de Moisés, não estão seguindo os costumes, né? Então, a gente pode, por um lado, imaginar o sentimento de posse, né, no sentido né, as seitas eram judaicas. Na percepção de muitos judeus, eles viam como um movimento do caminho, como mais uma seita. Ó, esses são os da seita do caminho. Eles creem que Jesus é o Messias, estão pregando aí uma série de questões, mas eles são judeus. O Senhor era judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus, então isso aqui é nosso. Isso está dentro da nossa cultura, está dentro da nossa, né, do nosso pensamento judaico. Quando, de fato, o Senhor ele ia virar essa chave, né, para a nova aliança, né, aquela cultura, tudo aquilo que lhes foi ensinado, o Senhor agora tinha um passo a dar. Agora, como que se dá esse passo em meio a 3.700 e poucos anos de cultura seguida, né? Imagina, gerações por gerações. Eu fico imaginando, né, se como cristãos, nós vamos viver mais 3.000 anos, né, de cultura cristã, que bênção seria se a gente tivesse uma origem geracional lá no passado de 4, 5, 6, 10 gerações de cristãos, e hoje a gente estivesse recebendo a riqueza consolidada de muitas gerações. Mas esse era o fato do que estava acontecendo lá. Então a gente vê que Paulo chega ali e encontra mais do que uma questão simplesmente de circuncisão, né? Porque o versículo 2, o versículo 1 nos fala, né? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos, né? Não podereis ser salvos. Claro, isso aqui é um erro, né? Essa não foi a mensagem do Senhor, essa não foi a mensagem pregada, provavelmente pelos apóstolos, mas em meio a esse caldeirão cultural de tradições, talvez muitos pensassem que a salvação passasse por aí. Tudo bem, nós vamos absorver o Messias, até porque, acho que cheguei já a compartilhar aqui com os irmãos, o Senhor foi circuncidado, né? O Senhor participava no templo, o Senhor foi apresentado no templo aos 13 anos, 12 anos. Então, se o Senhor fez, será que está certo a gente não fazer? Então, esse pensamento, ele não é de toda forma desconexo com a história, do que ali havia acontecido, do que ali havia acontecido. O grande erro aqui, na verdade, não está relacionado ao fato de ser circuncidado ou não ser circuncidado, ser apresentado no templo ou não para aqueles que eram judeus, mas está no fato de atribuir a isso a salvação.
Essa questão é fato tão notório que Paulo mesmo, apesar de combater essa situação aqui de maneira categórica, ele vai mais lá à frente em Colossenses dizer, olha, se alguém come ou deixa de comer, né? Quer dizer, se você come as comidas que são prescritas na dieta, se você não come as comidas que você acha que não são dignas de ser comidas, se você guarda sábado, lua nova, festas, e que festas ele está se referindo? Isso daí não tem relevância, não tem impacto. Se você faz, é para Deus que o faz. Agora, você não pode confundir isso com a salvação. Você não pode confundir isso com a salvação. Né? Então, esse era o principal erro aqui. A gente vê que Paulo tinha um discernimento muito claro, né? Porque ele podia também entrar ali e contemporizar, né? Ele não contemporizou. Ele batalhou pela fé e pela palavra que uma vez havia sido dada a ele, certamente pelo Senhor, né? Ainda que ele não tenha acompanhado o Senhor, mas o Senhor, a gente sabe que o Senhor apareceu especificamente para ele. Então, essa decisão tomada provocou a demanda de que se subisse a Jerusalém para discutir essa questão. E eu creio fortemente que não só a palavra inspirada no sentido de fazer o relato que a gente tem aqui, mas essa circunstância foi movida pelo Senhor porque havia confusão. Então, o Senhor levou Paulo a passar por ali para que pudesse se deparar com essa circunstância e essa circunstância provocasse uma decisão formal, porque havia essa dúvida. Essa dúvida havia, irmãos, eu afirmo categoricamente para os irmãos, porque os irmãos que vieram até Antioquia para falar e perturbar, de certa forma, os irmãos, saíram de Jerusalém. Estavam ali nas barbas de Tiago, né, ali de Pedro, e a gente sabe que Pedro mesmo, em dado momento, como é relatado em Gálatas, ele se encontrava com gentios comendo, e acho que quando cito comendo a gente pode depreender que ele está comendo comida dos gentios, ou até estando com gentios, que não era lícito, né? E a gente não sabe esses gentios quem eram, se eram irmãos, não eram irmãos, mas enfim. E ele, quando viu os que vieram da parte de Jerusalém, da parte de Tiago, se aproximando de Antioquia, e vendo ele ali, simulou como se não tivesse ali, dá aquela levantadinha, vai do banheiro, e quando volta, não disse que estava na mesa, sentado com o pessoal. Né? Então, os irmãos percebam que, mesmo no meio dos apóstolos ali em Jerusalém, essa situação não estava clarificada de toda, porque se tivesse, esse não teria sido o comportamento de Pedro, e não teriam saído de lá pessoas, provavelmente, pensando que poderiam continuar a ministrar de forma assim tão incisiva, né? Esse ensino errôneo, né? E ele vai além da questão da circuncisão, isso é grave, né? Porque, claro, a questão eles demandarem que houvesse a circuncisão e atribuírem isso à salvação, se fala, bom, é, mas ele vai além, né? No versículo 5, né, é relatado que diz ainda mais, né? Quando chega a Jerusalém, a gente percebe que ali em Jerusalém também tinha um foco, né? Um foco de fermento ali com relação a essa questão. Quando diz na parte B do versículo que é necessário circuncidá-los, e adiciona, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, a coisa ficou ainda mais pesada. Se você foi para Jerusalém, subiu lá, né? Barnabé e Paulo subiram lá para discutir, olha, estão querendo falar para os irmãos que precisam circuncidar. Chegou lá, a coisa era pior. Né? Essas pessoas que se insurgiram, eles não caíram de paraquedas num dia qualquer lá, eles já estavam lá. Só que eles, quando viram que essa polêmica veio à tona, eles se insurgiram para reafirmar ainda mais positivamente, olha, é necessário guardar a lei também. Quando chega aqui na questão da lei, eu vejo que muitos talvez tenham uma percepção da lei de uma maneira, assim, meio que genérica, né? Quando a gente pergunta o que era a lei. Será que aqui eles estavam se referindo à lei de Moisés no sentido dos 10 mandamentos? Ou está se referindo à lei de Moisés no sentido das 613 ordenanças que também haviam sido dadas? E mesmo o relato de Pedro e Tiago mostra, né, na sequência dos versículos, quando chega a Jerusalém, que ele fala, olha, nós não podemos jogar sobre os irmãos esse fardo que nem nós conseguimos cumprir. Mas o fardo da lei, obviamente, ele está se referindo, claro, também tem a questão da circuncisão, né, que, de certa forma, para os judeus
Não era um incômodo, porque na idade em que a criança era circuncidada, praticamente, né, os sentidos e os judeus ortodoxos da Cabala dizem que o oitavo dia é o dia que a criança ainda tem a menor sensibilidade. Então, fazer a circuncisão no oitavo dia não acarreta maiores sofrimentos. Eu vi dos meus dois irmãos, realmente, eles choraram depois de terem sido realizados por causa da muvuca, né? Você é uma criança, de hoje passa na mão de um, passa na mão de outro, enfaixa lá o pênis da criança, né? Mas as 613 ordenanças eram pesadas. Imaginem, se a gente olhando para 10 mandamentos, muitas vezes é difícil, né, de se ater a 10 mandamentos, imagine cumprir 613 ordenanças. Adiciona-se o fato que a gente fala, olha, guardar os 10 mandamentos é pesado, pode ser pesado no sentido que é difícil a gente cumprir, né? Mas é muito benéfico e saudável, porque eu não quero matar uma pessoa porque eu estou irado, eu não quero cobiçar a mulher do próximo, eu não quero desrespeitar meu pai e minha mãe, eu quero honrar o Senhor. Então, esses 10 mandamentos, creio que não é a isso que Paulo aqui estava se referindo como um peso, porque essa lei dos 10 mandamentos, irmãos, ela não passou na nossa prática cristã. A gente não pode dizer, não, passou, eu posso matar agora. Obviamente, é que agora o espírito da vida em nós, ele hipercede a lei no sentido de que dentro de nós já existe um sentimento de vida que diz para você, você não pode fazer isso. Mesmo que não tivesse a lei, esse sentimento eu já não posso matar um irmão porque eu estou com raiva dele. Eu não posso rodar, não posso roubar, não posso defraudar, não devo, obviamente, fazer aquilo que não é lícito, porque a consciência humana, mais a iluminação do Espírito Santo, vai te levar a não praticar essas coisas. Mas numa época como aquela, em que o Espírito Santo atuava mais externamente do que internamente, estavam ali as 10 ordenanças, os 10 mandamentos da lei, para ajudar como um aio a guiar o povo. Né? Então, quis colocar essa questão, porque às vezes a percepção do que é a lei ela é muito difusa. Né? Eu, por muito tempo, a gente sempre foca os 10 mandamentos. Mas o próprio Senhor diz que nem um i, nem um tio passará da lei. Não porque a gente tem que cumpri-los, mas porque elas refletem a justiça de Deus, a natureza de Deus e a justiça de Deus. E a decisão que ali foi tomada, né, que está relatada já aqui, tem o parecer de Tiago, né, e Pedro relatou tudo o que aconteceu na casa de Cornélio, como o Senhor abençoou os gentios, como o Senhor derramou o Espírito Santo sem fazer requisito nenhum. Né? Não há requisito para a salvação além do crer e ser batizado. Né? Não há outro requisito. Então, ele deu um testemunho. Falou, olha, eu vi o Espírito Santo descendo lá sobre a casa do Alex, de toda a sua família, e o Espírito Santo não requereu nada deles. Nós estávamos lá pregando a palavra, de repente caiu o Espírito Santo. Então, ele viu com seus próprios olhos que o Espírito Santo não impôs um requisito comunicado. Pelo contrário, foi lá e se derramou. E Paulo veio pelo caminho, né, a partir daí, realmente levando essa palavra. Mas ali nesse concílio, Tiago ainda levanta, né, e a gente percebe que Deus tem um cuidado, né, para poder cuidar dos seus, né, e tentar acomodar as circunstâncias de forma a fazer com que a igreja fosse uma, porque provocar um cisma entre judeus e cristãos, eu acho que não era esse o objetivo do Espírito Santo, porque a própria palavra diz que em Cristo fez dos dois um só. Então, se você tenta separar, ó, judeus pensam assim, cristãos pensam assado, você vai ter duas igrejas, igreja dos judeus e igreja dos gentios. E não parece ser isso que o Senhor estava querendo. Então, o Senhor ele veio ali e simplificou, né, ao máximo essa questão, sabendo que o Espírito Santo, dentro de cada um de nós, é capaz de nos levar a cumprir os 10 mandamentos, que são o coração daquilo que Deus tentou passar inicialmente para aqueles que ele iluminou e tirou do mundo, né, e trouxe o povo de Israel chamado lá, né, Babilônia. Então, o Senhor vem e coloca lá, quais foram as 3 questões que o Senhor coloca para eles, né, olha, pareceu bem, né, então, colocar para os irmãos, que não só de Antioquia, como isso depois foi levado adiante para as demais igrejas, né, de que eles se abstivessem de carnes sacrificadas a ídolos, por uma questão de consciência, obviamente, né, eu acho que mesmo para mim, apesar de eu saber que um ídolo nada é, né, eu quando era moleque, eu era muito ousado, né,
Morei numa cidade que o pessoal fazia despacho de macumba na esquina de uma rua que eu passava quando ia para a escola pequena. E uma vez ali eu encontrei uma cabeça de uma criança, uma ossada da cabeça de uma criança, umas velas e o que me parecia ser um resto de frango ali, né? E eu e um amigo passamos por lá, para a escola, eu peguei e dei um chute naquela cabeça. E o amigo meu, todo supersticioso, você não devia ter feito isso, né? Mas eu estou só comentando assim, né? Quer dizer, essas coisas, carne sacrificada a ídolo, cabeça de criança, vela preta, isso de nada é, os ídolos de nada são, quer sejam os demônios que estão lá por trás deles ou não, porque esse tipo de mal não afeta aqueles que creem no Senhor. Então, o Senhor aqui fala para eles, né, olha, afaste-se das carnes sacrificadas de ídolos. Eu confesso para os irmãos que eu não comeria uma carne sacrificada a ídolos, ainda hoje, não por conta de judaísmo, mas porque eu acho que não tem nada a ver um animal que foi sacrificado com um ídolo, ainda sabendo que nada é um ídolo, mas imaginando o que representaria para os outros, talvez vendo eu comendo uma carne sacrificada aí, eu achava, o Marcelo aderiu aí essa prática religiosa ou esse costume, né? Outra coisa é abster-se do sangue de animais sufocados. Hoje nós vivemos num mundo, vamos assim dizer, higiênico, né? Os alimentos são preparados, industrializados, e podem ser guardados, e vão para a geladeira, e você toma banho de chuveiro frequentemente, você se lava, se limpa. Então, nós vivemos uma vida higiênica, né, de certa forma. Não era assim, irmãos, no passado. Não havia geladeira, não havia banho frequente, ainda mais lá na região. Eu tive a oportunidade com a Fernanda de passear lá por Israel. É seco, é muito seco, e eu vou dizer para vocês, é muito pó. Então, eu não sei como se resolvia adequadamente tudo isso daí, mas eu sei que Deus tinha um cuidado com o seu povo, no sentido de poder preservá-los através de uma condição adequada. Os 613 ordenanças têm muitas questões relacionadas a essa questão da higiene alimentar, de lavar as mãos antes de comer, né? De lavar os pés ao entrar numa casa, e tem muitas coisas relacionadas à intimidade da mulher, à higiene da mulher, do homem, e assim por diante. Então, é a questão da carne de animais sufocados, passa por essa questão, né? Quando você sufoca um animal, para matá-lo por sufocamento, você mantém o sangue do animal dentro dele. E para que a carne de um animal possa ser mantida íntegra e poder ser utilizada mais à frente, você tem que escoar o sangue do animal. Quando você vai nos grandes abatedouros, você pode ver que os frangos, os animais, eles ficam de cabeça para baixo, já degolados, para que todo o sangue seja drenado. Depois disso, a carne é preparada para que possa ser industrializada, né? Então, Deus tinha um cuidado quanto a isso, e talvez esse cuidado ainda fosse necessário dentro daquela época em que eles viviam. Depois, a questão de abster-se das relações sexuais ilícitas. Aqui passa por alguns que interpretam essas relações sexuais ilícitas com a questão a idolatria cultural, né, de mulheres que faziam-se sacerdotisas em templo pagão, e parte dessas sacerdotisas, elas mantinham relações sexuais diante das pessoas como parte das oferendas e ofertas de sacrifício cultuais a um determinado ídolo, né? Então, alguns indicam por esse lado, mas a palavra ela é muito clara quanto àquilo que ela contextualiza como relação sexual ilícita. Vamos dar uma olhadinha rápida em Levítico, capítulo 18. Eu fiz aqui alguns grifos apenas para pegar aquilo que são os versículos chaves desse capítulo, né? Mas ele trata realmente da questão das relações sexuais ilícitas. No capítulo 18, versículo 6, ele fala já, como que fazendo um breve resumo, né? Antes de abrir o detalhe, de que nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Qualquer parenta da sua carne. Você não vai ter relação sexual com a sua mãe, com a sua filha, com a sua sobrinha, com a sua neta. Enfim, ninguém que é parente na relação de descendência de carne seu, você pode ter relação sexual. No versículo 19, ele fala, não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação.
Nem te deitarás com a mulher do teu próximo. Ele volta a falar do que são essas relações sexuais ilícitas, confirmando, né, em tese, quando os 10 mandamentos nos falam, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Confirmando aqui, não faça isso. No versículo 22, fala também de um tema que para nós hoje é tão presente, né? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então, hoje, muitas vezes a gente vê aí o Papa dando bênção, né, para casais homossexuais, ele só não está celebrando o casamento, mas está abençoando. E já me perguntaram, eu falei, olha, eu não vejo como você pode abençoar aquilo que Deus amaldiçoou, porque ele diz que é abominação. Você diz que uma abominação pode ser abençoada? Não pode ser abençoada. Aí ele fala, nem te deitarás com animal, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, quer dizer, coisas medonhas, né? Para te contaminares. Nem a mulher se porá perante um animal. Depois ele avança ainda. Porém, no versículo 26, porém vos guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre nós. Todo que fizer alguma dessas abominações serão eliminadas do seu povo, no versículo 29. E também nos fala, né, no 30, portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Essa é uma obrigação para com o Senhor, né? Não praticando nenhum dos costumes abomináveis. Então, quando a gente vê isso, e a gente vê as 3 indicações que foram dadas para os irmãos, a gente não pode dizer que isso foi contextual apenas para aquele momento, devido ao problema surgido dos costumes distintos. Porque mesmo não sendo judeus, nós não vamos praticar as coisas que aqui estão falando. Nós não vamos nos deitar com animal, não vamos nos deitar com a mulher do próximo, não vamos nos deitar homem com homem, nem mulher com mulher, nem defraudar os nossos parentes de carne para ter relação sexual. Então a gente, né, tem que encampar e alargar a visão e perceber, né, o Senhor não joga palavras fora. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela tem aplicação na nossa vida, nós temos que saber como aplicá-la, né, como isso se presta a nós, né. Uma coisa que é importante, né, quando aqui é dito, olha, a salvação não está ligada à circuncisão, nem à guarda das ordenanças, e nem da própria lei, porque a lei não salva, a gente vê que, presumivelmente, o Senhor não incluiu aí os 10 mandamentos, né? Porque ele não faz citação, ó, você não precisa, né, nem circuncidar, nem cumprir a lei, e nem cumprir, claro, quando ele é lei, ele colocou tudo, mas eu coloco essa questão porque a gente sabe, né, é muito fácil irmãos escorregarem quando eles têm a percepção errada da palavra, no sentido de falar, eu não vivo mais sobre a lei. Não viver sobre a lei significa que a gente não precisa da lei para nos guiar, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos salvos por um Deus vivo, então esse Deus vivo passa a guiar a nossa vida. Mas ele confirma aquilo que ele já falou. Essa vida vai dizer para você, não faça o que eu já disse para não fazer. Só que agora eu estou dizendo isso dentro de você. Você não precisa carregar isso na mão e tentar, né? Eu estou dizendo e fazendo isso em você, né? Outra questão que a gente percebe aqui muito importante nessa circunstância, isso já dentro do contexto do capítulo 15 de Atos, quando a gente vai ver a decisão que foi tomada, vou pegar aqui de volta com os irmãos, eu vou ler especificamente os versículos que são pertinentes a esse segmento. Eu fiz essa contextualização toda para que a gente pudesse entender de maneira muito clara o porquê da decisão, né, foi tomada aqui. Então, o versículo 22 fala, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, ou seja, havia unanimidade nessa decisão aqui. Tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Então, a gente vê que a decisão tomada aqui e também sustentada pelo Espírito Santo é que Paulo e Barnabé não voltassem sozinhos lá, porque senão iam dizer, ó, ele foi lá, não sei se foi isso que ele realmente escutou, está voltando aqui repetindo o que ele já disse. Então, sábio, né, os irmãos, obviamente, o Espírito Santo também, ali sustentando essa decisão, fez com que eles voltassem lá.
Tem um detalhe aqui, né? Tudo que nós lemos aqui, nós lemos em meia hora, 40 minutos, esse estudo está completado, e parece que o que aconteceu em Antioquia, o que foi decidido em Jerusalém, o que depois foi comunicado em Antioquia, aconteceu assim como hoje. A gente pega aqui o celular, passa um WhatsApp, distribui um e-mail, ou faz uma videoconferência e está tudo. Não, a distância era grande, cerca de 400 quilômetros. Paulo passando por ali, em direção a Jerusalém, estimam que é algo entre 10 a 14 dias. Estando lá e voltando, mais 10 a 14 dias. Então, são 30 dias, praticamente, entre o fato que se sucedeu em Antioquia e o retorno de Paulo e Barnabé lá, junto com mais alguns irmãos, para colocar toda essa questão em ordem. Então, percebam a velocidade com que as coisas se moviam, né, naquela época. As coisas iam um pouco mais devagar, né? Mas seguindo aqui, né, então foram juntos com Paulo, foram indicados Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Então, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios. Então, aqui é escrito quase que uma carta que a gente tem aqui resumidamente, né? Os irmãos tomaram aquela decisão, escrevendo por mãos deles a decisão que foi tomada para que fosse levada a Antioquia. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Então, essa citação está aqui para que a gente entenda. Cilícia era a região maior, a Síria era a região menor e Antioquia era a localidade, né? Saudações. Então, essa é a carta. Visto sabermos que alguns, entre colchetes na minha Bíblia, né, que saíram dentre nós sem nenhuma autorização. Aqui fica evidente mais uma questão para ser observada, né? A questão da doutrina estava sendo tratada, a decisão havia sido enunciada, mas percebe-se que havia uma questão de autoridade colocada aqui. Esses irmãos que saíram lá de Jerusalém e foram até Antioquia, esses judeus que foram até lá, eles saíram de lá sem nenhuma autorização. O que isso significa? Vamos ler ao contrário. Deveriam ter uma autorização para sair de lá para falar em outro lugar. Deveria ter uma autorização. Então, isso indica que na construção do Senhor ao longo da história, do livro de Atos, Deus começa a consolidar a percepção de que há autoridade na igreja. Não é uma bagunça. Ah, eu concordo, vou fazer assim. Eu discordo, não vou fazer assim. Aqui em Campinas, a gente entende que o batismo não é importante. Ou entendemos que o Partido do Pão não é uma reunião tão relevante. Isso é uma questão de menor. Irmãos, não é assim que funciona. Antioquia estava praticando algo, chega alguém lá, diz para eles que é para praticar diferente, então vamos praticar diferente, ou então aqui em Jerusalém. Não é assim. Havia uma autoridade, Deus havia estabelecido uma autoridade. A gente sabe que o comissionamento inicial foi dado aos apóstolos. Então havia autoridade em Jerusalém para que essa questão fosse decidida. Os irmãos foram a Jerusalém. É importante que hoje, até compartilhei já com alguns irmãos, né, que a gente possa perceber que existe autoridade na igreja do Senhor. Em cada assembleia constituída pelo Senhor, há a sua autoridade. Porque onde está o Espírito Santo do Senhor, há a presença da autoridade do Senhor manifesta naqueles que ele escolheu para conduzir a localidade. Seja um irmão, dois irmãos, três irmãos, enfim, aqueles que o Senhor designa autoridade. E não é difícil, né, irmãos? Porque o Espírito que está em nós testifica com o Senhor e a gente reconhece quem tem autoridade para ensinar, para falar, para determinar. É que muitas vezes a gente não tem a sensibilidade, né? Ou está imaturo ainda na fé, não compreende de forma correta o que a Bíblia nos ensina e acaba, né, se perdendo um pouco, como aqueles judeus, que não perceberam que havia autoridade na igreja, né? Então, esse é um ponto importante para a gente perceber. E aí, quando você faz alguma coisa que está fora da autoridade, isso, em vez de causar vida, causa perturbação. É o que o versículo falou. Eles saíram sem nenhuma autorização de nós e vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo. Então, é importante, né, que as decisões também tomadas, então, dentro da igreja, a partir do princípio da autoridade que o Senhor concede, que elas são chegadas mediante acordo. Ora, se há acordo, não é acordo
de mim para comigo mesmo, né? É acordo de mim para com os que aqui participam, quer sejam líderes, quer sejam anciãos, quer sejam pelo menos aqueles que têm mais experiência, maturidade de vida com o Senhor, para que a gente não incorra no erro de repente, estar tomando uma decisão, imaginando que está tomando uma decisão pelo Espírito Santo, tomando uma decisão sozinho, equivocada. Então, aqui fica claro, né? Pareceu-nos bem, no plural, chegados a pleno acordo, ou seja, não foi havendo ainda discussão quanto à decisão a ser tomada, um achando que era sim, outro achando que era não, que alguém puxou então a autoridade para si e tomou a decisão. Ah, eu sou Pedro, tá? Para aqueles que acham que Pedro foi o primeiro papa da igreja, eu vou tomar aqui a decisão. E isso, irmãos, vejam que não foi nem Pedro que tomou a decisão ali final foi de Tiago, né? Ainda que com consenso total de todos, né? Chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com o nosso amado Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui mostra que essa questão da autoridade, ela é concedida pelo Senhor, a partir também daqueles que dedicam a sua vida a servir ao Senhor. Muitas vezes com sacrifício pessoal, muitas vezes colocando sua vida em risco, e a gente sabe que isso depende das circunstâncias de tempo, de época em que a igreja está. Tem lugares que a gente sabe, igrejas na China, igrejas na África, igrejas no Oriente Médio, que irmãos passam risco de vida, né? Graças a Deus é que nós não precisamos disso, né? Mas nós sabemos quem são os irmãos que têm maturidade e experiência, né? Então, aqui enviá-los a vós outros, com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Ou seja, Paulo vai, Barnabé vai, mas eles também vão e vão confirmar essa decisão que foi tomada aqui. Isso é muito bom, né, irmãos? Porque quando a gente fica sozinho, ou na minoria, para tentar impor alguma coisa, é muito ruim. É bom quando há consenso, é bom quando há unanimidade e quando há participação, né, completa para poder estabelecer a verdade. Pois pareceu bem, aqui eu grifei duas vezes, em vermelho e em azul, né? Porque tudo isso aconteceu porque pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós. Veja, não é uma decisão do homem natural, não é uma decisão da carne, não é uma decisão de opinião, de gosto. Ah, eu acho o seguinte, cara, para mim, eu quero continuar comendo a minha carninha daquele jeito, eu não vou abrir mão. Aí vem outro, não, não vai. Veja, pouco depois, Barnabé e Paulo têm uma baita de uma discussão por conta de Marcos, e aqui não diz que pareceu bem no Espírito Santo a decisão que Paulo tomou em relação ao que aconteceu. Mas aqui nesse versículo a gente vê que a decisão, né, pois pareceu-nos bem e ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Então, essa questão aqui, né, discutida nessa sequência de versículos, nos traz alguns pontos de aplicação prática, né? A gente vai certamente no próximo semana, o compartilhado irmão vai fechar esse capítulo com esse tema que eu raspei muito por cima, de Paulo e Barnabé, mas o coração desse capítulo a gente já percorreu e tem lições para a gente poder anotar de caderninho na nossa cabeça, né? O que disso tudo eu guardo para mim como lição prática, né? Primeiro, que a verdade ela não pode ser levada levianamente, né? Ainda que custe algum sacrifício combater pela verdade. Paulo chega ali, depois de ter passado muita dificuldade, esperando encontrar irmãos ali descansar, dar uma relaxada, de certa forma, e ele permaneceu com eles ali algum tempo até, mas ele se deparou com uma questão totalmente contrária ao pensamento do Senhor. Quer dizer, em dizer que a salvação passa pela circuncisão e pela guarda da lei, quer seja os 10 mandamentos ou as ordenanças dos 613, é um erro, ponto final. Você não pode impor isso a ninguém como pré-requisito para a salvação. Então, nós devemos, tirando a lição para nós, porque a Bíblia é composta de muitas verdades, e aqui está exposto um problema, mas ele é simbólico para nós. Quando a gente percebe que alguma coisa está errada, a gente não deve colocar panos quentes. Não deve colocar panos quentes. Isso não significa que a gente deva provocar uma guerra, né? Porque aqui a gente viu a forma como isso foi resolvido, né? Então, a gente sabe que a salvação é mediante a graça de Deus, pela fé,
Ou seja, se a graça de Deus não nos alcançar, não tem salvação. Se não for gerada em nós a fé, não tem salvação. Então, nenhum ensino, a gente não pode aceitar nenhum ensino que reduza a salvação a qualquer outro requisito que não seja mediante a graça pela fé. Se vem diferente disso, irmãos, você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, guardar costumes. A gente sabe que essa questão de costumes no mundo cristão tem denominações que guardam, as irmãs de saia, é cabelo comprido, pode isso, não pode aquilo. Aí fala, não estou condicionando isso à salvação, ou talvez como adventistas ao sábado, não está condicionando, mas está pondo um peso que nem nossos pais puderam carregar. Né? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E aprender que o Espírito Santo, quando nós estamos debaixo, né, do Senhor, da autoridade do Senhor, a autoridade dele também está em nós. Quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, quando nós aceitamos a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor está em nós. Então nós temos a mesma também para poder executar aquilo que o Senhor requer de nós. Cada um de nós pode abstrair isso para a sua experiência pessoal, né? Porque o Senhor nos ensina na sua palavra como está estabelecida as autoridades. Né? Existe uma sequência, uma ordem de autoridade. Quando a gente está dentro dessa autoridade, nós acabamos recebendo a autoridade também de Deus para poder falar. Quando nós estamos fora da autoridade de Deus, o que nós vamos falar é da nossa carne, é do nosso achismo. Isso é um risco, né? Então a gente tem que aprender não só a reconhecer a autoridade de Deus na igreja, mas nos sujeitarmos à autoridade de Deus de forma geral na nossa vida. Por que muitas vezes a gente não tem autoridade para falar, quer seja na igreja ou para falar fora da igreja? Porque na nossa vida nós não estamos debaixo da autoridade de Deus. E, obviamente, diretamente, não estando debaixo da autoridade dele, você não tem autoridade. Né? É como uma instituição, né, da hierarquia militar. Você confere autoridade para aquela pessoa desde que ela obedeça à voz de comando superior. Se ela desobedeceu à voz de comando superior, ela já não tem autoridade para comandar os que estão abaixo. Então, você não consegue exercer a cadeia de autoridade se você rompe com a autoridade. E outro ponto, e vou finalizar, né, nessa questão, é que a gente pode perceber já nos primórdios da igreja, né, que discussões de questões na igreja sempre vão ocorrer. Né? E a gente até pode imaginar que depois dessa decisão aqui, tudo se resolveu e esse assunto não foi mais discutido. Não é assim. Esse problema, um problema de tradição de 3.700 anos, não se resolve muito fácil. Né? Ainda hoje, tem irmãos que são influenciados pela lei, pelos costumes da lei, direto ou indiretamente, em maior ou menor grau. Né? Mas, quando esses problemas ocorrem, a gente precisa saber como resolver. Então, aqui houve uma sequência expositiva muito clara. O assunto foi trazido, foi discutido entre os apóstolos e presbíteros, foi aberto para a igreja, já havia um posicionamento, e Pedro e Tiago abriram, né, o posicionamento deles diretamente encabeçados pela autoridade que Deus tinha entregue a eles como apóstolos. E Paulo, apóstolo, ainda que fora de tempo, mas também um apóstolo. E fechou o tema. Né? Ainda que a gente sabe que Pedro ali em Gálatas, né, tinha dado ali uma escorregada, mas isso foi bom para realmente fechar o assunto, né? Então, que a gente possa aprender essas lições, né? Possa aprender essas lições demais, possa aprender realmente a se chegar à palavra. Que bênção, né? Quando a gente está liberto de preconceitos, a gente pode olhar o contexto histórico, as questões envolvidas, porque a gente tem a plena percepção do porquê aqueles fatos aconteceram. Né? Porque a vida se repete em ciclos, né? Hoje nós vivemos em outra sociedade, em outro tempo. É muito comum, eu escuto falar, pessoas dizerem assim, a igreja tem que se adaptar aos tempos. As coisas evoluem, né? As coisas evoluem. Então, para cada momento existe um desafio para a igreja, né? Para aqueles que a lideram, desafios externos e desafios internos. Que o Senhor nos conceda a sabedoria, né? Para estarmos encabeçados na autoridade do Senhor e para estarmos consolidados na sua palavra a ponto de poder discernir o que é correto na palavra daquilo que não é correto na palavra. E a partir daí, não passar panos quentes. Amém. Os irmãos sintam-se à vontade, mediante a multiforme sabedoria de Deus, né? Adicionarem.